Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E veja, se você ainda não viu, essa fala do padre Paulo Ricardo sobre a campanha da fraternidade. Veja aí. Então, essa campanha da fraternidade, ela é muito oportuna, porque nós precisamos, como brasileiros, nos desarmar e sair dessa polarização. É uma polarização que existe dentro da própria igreja, porque dentro da própria igreja, cada um está com o seu mundinho, cada um dialoga só com quem quer dialogar, pequenas bolhas. Então tem a bolha tradicionalista, a bolha sede vacantista, tem a bolha contra o Vaticano II, tem a bolha pró-Vaticano II, tem a bolha da teologia da libertação, tem a bolha da teologia liberal, tem a bolha do liberalismo moral. Cada um tem a sua bolha. Mas se nós vamos ser católicos, ou seja, universais, se nós vamos ter essa amizade, como que a gente quer ter amizade social se a gente não tem amizade nem dentro da igreja? Explica para mim como é que vai acontecer isso. Bom, nós temos que ter uma consciência, né? Hoje realmente está acontecendo como o padre Paulo Ricardo bem afirmou. As bolhas dentro da igreja, cada um, né, um contra o outro, a gente não se entende, as pessoas estão brigando entre si, cada um com a sua verdade, cada um brigando dentro da igreja. E a pergunta é a seguinte: como vamos evangelizar na internet ou fora dela se nós não somos unidos como a própria igreja ensina, a igreja católica, a igreja universal, a igreja que tem que falar a mesma língua, não é? Então, essa é uma crítica do padre Paulo Ricardo, né? Esse tema da campanha da fraternidade, né? A amizade social, é dentro da igreja, tem que ser dentro da igreja. Não estou falando que o pessoal da teologia da libertação está levando para esse lado. Quem é da teologia da libertação, quem inventou a campanha da fraternidade, eles falam isso de uma outra forma para fora da igreja, e aí já começa aquele assunto que a gente já sabe, que é o ecumenismo e assim por diante. Mas nós temos que pegar certos assuntos que muitas vezes são deturpados por pessoas de má fé, para a gente levar para o bom sentido, levar para a igreja e levar para falar a verdade, né? Nós católicos temos que nos unir na verdade de Cristo, na verdade da fé. A Eucaristia ainda está lá, Jesus ainda está lá, Jesus está presente, vivo na Eucaristia, tá? A Santa Missa, os sacramentos, vá à missa. Muitas pessoas falam, só vale a missa tridentina, a missa tradicional. Se você puder ir na missa tradicional, vá na missa tradicional. Se você puder, vá. Mas se você não tiver opção, vá numa igreja, ou busque uma paróquia onde seja algo assim, o mínimo que você pode ter. Uma paróquia normal, comum, não é? Uma paróquia onde você possa comungar, onde você possa ter o mínimo de fé e você ter a sua fé, você poder viver a sua fé com dignidade, porque tanto na missa tridentina como nas missas comuns, pós-Vaticano II, Jesus está presente na Eucaristia, Jesus está lá presente. O padre muitas vezes pode ser comunista ou ter outra ideologia, mas Jesus está presente lá. Você pode buscar Jesus, ele ainda está lá. Rezar, buscar a fé, buscar a sua verdadeira fé. Rezar pelo padre, rezar pela igreja, rezar por todos e diminuir esse conflito entre nós. Tá? É isso que o padre Paulo Ricardo tem explicado, né? Se nós não conseguimos nos unir nem entre nós, nós vemos exemplo disso os protestantes. Os protestantes não se unem. Será que nós vamos também ser assim? Não podemos ser assim. Devemos pregar o Evangelho, amar nossos irmãos. Primeiramente, os nossos irmãos católicos. Nós somos católicos. Não devemos ficar brigando entre si. Infelizmente é o que a gente vê. As bolhas, os grupos. E nós somos católicos, pregar a igreja católica, né? Pregar o que ensina a doutrina, ensina a igreja, e viver a fé católica, sem ficar pensando nisso ou naquilo, no que o pregador fala, no que outro fala na internet. Não, a igreja, a fé,
a doutrina católica, vá à missa, confesse, comungue, siga a fé católica, siga Cristo, vá à igreja por Cristo. Amém? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.